Mensagem de Paz, o seu programa de reflexão na Palavra de Deus, aqui na sua rádio. Desejamos a todos os nossos ouvintes uma ótima quarta-feira. Fique na nossa companhia, queremos partilhar convosco a Palavra de Deus e gostaria de deixar-vos um desafio. Pense seriamente em viver uma vida com Deus, tornando-se mais parecido com Cristo. Jesus é maravilhoso, Ele fez maravilhas no meu viver. Jesus, ó Deus poderoso, e Ele quer te mostrar todo o seu poder. Jesus é maravilhoso, Ele fez maravilhas no meu viver. Jesus, ó Deus poderoso, Ele quer te mostrar todo o seu poder. Se você quiser e se você crer, com seus próprios olhos você vai ver a transformação que Jesus faz em você. Toda essa tristeza Ele vai tirar, uma nova vida Ele vai te dar, e você também vai ver que Jesus é maravilhoso. Nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu sou lavado, sou lavado, sou lavado pelo sangue lá da cruz. Abençoado, abençoado, abençoado pelo nome de Jesus. Eu sou lavado, sou lavado, sou lavado pelo sangue lá da cruz. Abençoado, abençoado, abençoado pelo nome de Jesus. Jesus é maravilhoso, Ele fez maravilhas no meu viver. Jesus, ó Deus poderoso, Ele quer te mostrar todo o seu poder. Jesus é maravilhoso, Ele fez maravilhas no meu viver. Jesus, ó Deus poderoso, e Ele quer te mostrar todo o seu poder. Se você quiser e se você crer, com seus próprios olhos você vai ver a transformação que Jesus faz em você. Toda essa tristeza Ele vai tirar, uma nova vida Ele vai te dar, e você também vai ver que Jesus é maravilhoso. Nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada pode me separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu sou lavado, sou lavado, sou lavado pelo sangue lá da cruz. Abençoado, abençoado, abençoado pelo nome de Jesus. Eu sou lavado, sou lavado, sou lavado pelo sangue lá da cruz. Abençoado, abençoado, abençoado pelo nome de Jesus. Eu sou lavado, sou lavado, sou lavado pelo sangue lá da cruz. Abençoado, abençoado, abençoado pelo nome de Jesus. Eu sou lavado, sou lavado, sou lavado pelo sangue lá da cruz. Abençoado, abençoado, abençoado pelo nome de Jesus. Eu sou lavado, sou lavado, sou lavado pelo sangue lá da cruz. Abençoado, abençoado, abençoado pelo nome de Jesus. Eu sou lavado, sou lavado. Disse Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 28. O ano vem ensombrado com muitas e negras nuvens. A situação não está fácil, mas é nestas alturas que ter fé na pessoa certa faz toda a diferença, como deveria fazer quando tudo corre de feição. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, diz: Tenhamos os olhos postos em Jesus, de quem a nossa fé depende inteiramente. Ter bom ânimo é a ordem que Jesus nos lança. Ele não nos iludiu
e de todo não subscreve que nos iludamos. O Evangelho não é ilusão, mas suporte em toda a realidade. A declaração de Jesus é: tem muito que sofrer no mundo, mas tenham coragem, eu venci o mundo. As palavras e a própria presença de Jesus são um estímulo, incentivo, são uma motivação, a confiança, a dependência e a ação na obediência. Com Jesus, não podemos ser pessoas negativas nem pessimistas. Ele é especialista em acalmar as tempestades, sossegar os corações, multiplicar o pão e o peixe e ensinou-nos a orar pelo pão nosso de cada dia. Em toda esta turbulência, mantenhamos os olhos no invisível, vendo para além das circunstâncias, esperando e agindo em fé. Já antes de Cristo, o rei sábio Salomão escreveu no livro de Provérbios: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te fies na tua própria inteligência. Apoia-te nele em tudo o que empreenderes e ele te mostrará como deves agir. Milhões têm posto à prova esta declaração e atestaram a sua validade. Façamos da mesma maneira. Ainda que eu ande pelo vale da morte, tu estás comigo. Eu não temerei o dia mau, confio em teu amor, estou seguro. Em cada vale que eu caminhar, em cada monte que eu andar, sei que estás comigo, tu estás perto, tu me ajudas, estou seguro. Entrego a minha vida, pois tu és grandioso, para fazer muito mais que tudo que sonhei, que tudo que imaginei. Não troco a tua presença, a glória do Rei. Ainda que eu ande pelo vale da morte, tu estás comigo. Eu não temerei o dia mau, confio em teu amor, estou seguro. Entrego a minha vida, pois tu és grandioso, para fazer muito mais que tudo que sonhei, que tudo que imaginei. Não troco a tua presença, a glória do Rei. Jesus, entrego a minha vida, pois tu és grandioso, para fazer muito mais que tudo que sonhei, que tudo que imaginei. Não troco a tua presença, a glória do Rei.
tu és grandioso para fazer muito mais. Mensagem de Paz é um programa da responsabilidade da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Viseu. A direção está a cargo do pastor José Manuel Pereira. Na locução contamos hoje com a Lídia Cruz e com o Daniel Almeida. Na assistência técnica temos o Vítor Cruz. Sempre que desejarem poderão contactar-nos através do nosso número de telefone 232 42 35 65. Visitar a nossa página do Facebook em Assembleia de Deus de Viseu ou no nosso sítio adviseu.org. Estaremos sempre ao vosso dispor. Te amo, ó Senhor, meu riso e louvor, gozo na aflição, conforto em solidão, minha rocha e salvação, na luta e na dor. Refúgio és, Senhor, e mesmo que eu ande pelo vale da morte, ainda assim eu cantarei. Eu não confio na minha força, eu não confio no meu braço, eu não confio no que sou, ou não sou capaz, mas eu ergo os olhos para os montes, ergo os olhos para ti, porque eu sei, Deus, eu sei, tu és a minha força. Eu te amo, ó Senhor, meu choro e clamor, grito de guerra, hino de glória, o teu nome é para mim. Em guerra e tremor, vitória és, Senhor. E mesmo que eu esteja só na batalha, ainda assim não temerei. Não confio na minha força, eu não confio no meu braço, eu não confio no que sou, ou não sou capaz, mas eu ergo os olhos para os montes, ergo os olhos para ti, porque eu sei, Deus, eu sei, tu és a minha força. Eu não confio na minha força, eu não confio no meu braço, eu não confio no que sou, ou não sou capaz, mas eu ergo os olhos para os montes, ergo os olhos para ti, porque eu sei, Deus, eu sei, tu és a minha força. Eu confio em ti, confio em ti, tu és a minha força. Eu confio em ti,
E nesta tarde vamos continuar o nosso programa ouvindo a Palavra de Deus. Muito boa tarde, prezados ouvintes. Nesta tarde gostava de falar convosco sobre o silêncio. Como é que cada um de nós encara ou vive o silêncio? O silêncio pode ser perturbador, mas também retemperador. Há momentos na nossa vida em que o silêncio nos perturba, como quando aguardamos uma resposta de alguém ou quando sentimos uma ausência. Mas também, e após estarmos no meio de grande confusão, podemos encontrar paz e refrigério no silêncio. Há cerca de 2000 anos, perante uma pergunta de um grupo de homens, Jesus respondeu com silêncio. Silêncio. Silêncio foi tudo o que ele lhes deu. Silêncio e alguns rabiscos estranhos na areia. Ele tinha falado tanto apenas alguns momentos antes, sentado na sua forma habitual, enquanto ensinava às multidões que se reuniram em torno dele no templo. Ele tinha falado com calma, mas com ousadia, apaixonadamente, mas também de forma enigmática sobre o reino de Deus e a sua chegada. Todos se tinham deslumbrado com as suas palavras, mas agora ele simplesmente ficou em silêncio. Encontramos este relato no Evangelho segundo São João, no capítulo 8, entre os versículos 1 e o versículo 11. E o relato é o seguinte: Jesus foi depois para o Monte das Oliveiras. No dia seguinte, de madrugada, voltou ao templo e toda a gente foi ter com ele. Jesus sentou-se e começou a ensinar. Entretanto, os doutores da lei e os fariseus levaram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Colocaram-na no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada a cometer adultério. Moisés na lei mandou-nos apedrejar tais mulheres até à morte. E tu, que dizes? Eles puseram-lhe esta questão porque queriam apanhá-lo em falso, para depois o acusarem. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como continuavam a interrogá-lo, levantou-se e disse-lhes: Aquele que de entre vós que nunca pecou, atire-lhe a primeira pedra. Jesus inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Ao ouvirem estas palavras, foram saindo dali um a um e começaram a começar pelos mais velhos, e só lá ficou Jesus e a mulher ao pé dele. Jesus, então, levantou-se e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Também eu não te condeno, disse Jesus. Vai-te embora e daqui em diante não tornes a pecar. A Bíblia fala-nos que Jesus estava no recinto do templo durante a Semana Santa a ensinar. E enquanto outras pessoas naquele momento não estavam tão tranquilas, elas gritavam com ele exigindo uma resposta. A lei de Moisés diz para apedrejá-la, e tu que dizes? Mas ele simplesmente ficou em silêncio, enquanto a trêmula e envergonhada mulher permanecia ali diante da multidão. Provavelmente as lágrimas correriam do seu rosto. Mas Jesus inclinou-se para fazer algumas marcas no chão sem uma única palavra. Reativos, como a maioria de nós somos, possivelmente responderíamos de imediato. Mas uma análise superficial da situação poderia levar a pensar que a não-resposta poderia ser sinónimo de fraqueza ou de ignorância, mas Jesus conhecia bem o que fazia ou o que dizia. Nenhuma palavra ou ação é efetuada por ele sem ter intenção precisa e sem saber o que pretendia. Os escribas eram os pesquisadores e expositores oficiais das escrituras daquela altura. É possível que alguns dos escribas presentes fossem membros do Sinédrio, de quem era a responsabilidade para o tratamento de uma transgressão tão séria da lei. Mas há algo suspeito, altamente suspeito, nesta acusação. Adultério não é o tipo de pecado que alguém pode cometer sozinho. E se ela foi apanhada em flagrante, como é que o seu parceiro conseguiu escapar? É possível que ele fosse mais ágil e tenha conseguido fugir, abandonando-a à sua própria sorte, o que não é nada elegante. Será que não foi feita nenhuma tentativa para persegui-lo e capturá-lo? A impressão com que ficamos é que os acusadores da mulher não estavam tão preocupados em certificar de que fosse feita justiça quanto a colocar Jesus numa situação embaraçosa. Os rabinos, na altura, pretendiam
que a sua discussão sobre a pena de morte fosse apenas teórica. Eles não acreditavam propriamente na lei. Na prática, ela não era aplicada por nenhuma corte rabínica. E é fascinante observar que, na prática, os rabinos esforçavam-se vigorosamente para evitar sentenciar uma pena de morte para qualquer crime. Por exemplo, as cortes rabínicas exigiam que os criminosos fosse avisado, em presença de testemunhas, da seriedade do seu crime antes de cometê-lo. E o criminoso só poderia ser executado se dissesse, usando as exatas palavras: eu sei, eu não me importo, eu assumo as consequências. Na prática, portanto, outras penas, normalmente o açoitamento, eram as substitutas para a execução também de uma adúltera nas cortes judaicas do século I. E ao trazer diante de Jesus uma mulher apanhada no ato de adultério e ao desafiá-lo a apoiar ou rejeitar a lei de Moisés, os oponentes de Jesus estavam a tentar forçá-lo a aplicar o que eles mesmos consideravam uma mera lei teórica para um caso verdadeiro. Mas tu que dizes? Perguntaram eles a Jesus. A orientação de Moisés é clara. Será que Jesus daria uma orientação diferente? Provavelmente eles esperavam que sim, na expectativa de que, ao colocar-se contra Moisés, ele perdesse a estima do povo e talvez ficasse numa situação em que fosse possível acusá-lo diante do Sinédrio. Jesus não se deixa ludibriar pela aparente rigor da lei daqueles homens. Há alguma semelhança entre a pergunta feita aqui a Jesus e aquela sobre o imposto, registada nos Evangelhos sinóticos. As duas perguntas foram feitas de modo a colocar Jesus num beco sem saída. Se ele respondesse de uma maneira, perderia a boa vontade do povo. Se respondesse de outro modo, poderia ser acusado de rebelião diante do governador romano. Se ele estabelecesse uma regra independente em relação ao assunto em questão, especialmente se dissesse que a pena de morte deveria ser executada, ele poderia ser acusado de usurpar a jurisdição do governador ou a jurisdição que a administração romana tinha reservado expressamente ao Sinédrio. O Sinédrio detinha o direito de pronunciar a sentença de morte por transgressões máximas contra a lei judaica, apesar de não ter o poder de executá-la sem autorização do governador. Estas eram questões em que um leigo que fosse sábio não se envolveria. E Jesus, porém, foi desafiado a expressar a sua opinião. Por que é que ele se inclinou e começou a escrever no chão? Alguns sugerem que ele imitava a atitude de um magistrado romano que primeiramente escrevia a sua sentença para depois lê-la em voz alta. Outros sugerem que ele escreveria os pecados de cada um sobre cada um daqueles que ali estavam. Esta é a única ocasião em que é registado que Jesus escreveu algo e o conteúdo continuará a ser uma questão de conjetura. De qualquer forma, não demoraria a ser apagado. Em casos de execução por apedrejamento, a prescrição antiga era: a mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Por esta razão, era necessário que alguém segurasse as roupas exteriores das testemunhas. Jesus não estabelece modificação alguma da lei mosaica que exigia a morte por apedrejamento para o tipo de transgressão que esta mulher tinha cometido. Ele simplesmente estabelece que as pessoas que em si estavam sem pecado, ou seja, que são inculpáveis, podemos supor com respeito a este tipo específico de pecado, seriam realmente as mais apropriadas para assumir a responsabilidade de executar a sentença. Não poderia haver exceção para esta regra, mas na prática ela torna a execução impossível. Entretanto, o apelo à consciência das testemunhas, ele tira a questão totalmente do plano judicial e a leva ao plano moral, para o qual pertence de direito, de acordo com a sua atitude e ensino costumeiros. Eles foram acusados pela própria consciência. A maneira como eles saíram deixa claro que os mais velhos foram-se embora primeiro, e assim por diante até aos mais novos. Jesus tirou os olhos do que estava a escrever no chão somente quando todos os acusadores da mulher se tinham ido embora. A sua regulamentação de quem tinha o direito de proceder contra ela foi suficiente para acusá-los.
ele não precisava deixá-los mais embaraçados, olhando-os nos olhos. Ela dirigiu-se a ele com uma expressão que pode ser traduzida por Senhor. É evidente que ela aceita a acusação feita contra si como verdadeira. O facto de que ele não a condenar não quer dizer que ela não era culpada de adultério, mas que ele não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Ele despede a pecadora sem fechar os olhos ao seu pecado. A sua ordem de que ela não continue a pecar pode ser comparada à ordem semelhante que ele deu ao homem curado, junto ao tanque de Betesda. Ele finalmente, olhando para cima, disse: aquele que de entre vós que nunca pecou, atire-lhe a primeira pedra. E depois voltou a baixar de novo o olhar para o chão, sem palavras, mais uma vez. Silêncio, algumas palavras, e em seguida mais silêncio. E um a um, a multidão reunida lentamente começou a afastar-se. As palavras de Jesus tocando alto nos seus ouvidos e nas suas almas. Por fim, ficaram apenas ele e a mulher. Talvez o silêncio de Jesus deva ser mantido em mente quando lutamos para ouvir a sua voz. Quando ficamos com apenas algumas palavras entre longos períodos de não ouvi-lo. O seu silêncio não significa que ele está ausente e também não diminui o seu poder ou o seu cuidado. Em vez disso, convida-nos a refletir sobre se nós realmente ouvimos o que ele nos disse. E era sobre isto que eu gostava de desafiar-vos nesta tarde. Será que nós temos ouvido Jesus? Ou será que muitas vezes nos queixamos e achamos que Deus está ausente da nossa vida? Que possamos permitir que Ele possa falar realmente aos nossos corações e, sobretudo, que possamos meditar e refletir nas suas palavras e que elas possam fazer profunda diferença na nossa vida. O amor tem um nome, o amor tem um nome, o amor tem um nome, Jesus. O amor tem um nome, o amor tem um nome, o amor tem um nome. Jesus, nome que salva, nome que cura, nome que transforma. O meu ser, o amor tem um nome, o amor tem um nome, o amor tem um nome. Jesus, amor que consola, amor que conforta. Este foi o nosso programa. Gratos pela sua preferência, despedimos-nos até à próxima emissão.